E nós vamos fazer uma oração pela ministração da palavra nesta noite na sua vida. Amém? Este é o momento que eu digo, quem vai falar não é o homem, é o Senhor quem fala contigo. A pregação é para todos, mas o Espírito Santo aplica dentro da tua realidade, da tua necessidade pessoal. Nesse momento da oração, apresente ao Senhor e receba essa porção que o Senhor vai te dar na direção e unção do Espírito Santo. Pai, no nome de Jesus, pedimos nesta hora a iluminação, Senhor, do teu Santo Espírito. Ó Deus, para cada vida, Senhor, no fluir da tua palavra, nos usa como este vaso em tuas mãos, Senhor, mas a palavra é do Senhor, tu és o soberano, tu és aquele que ministra, tu és o presidente, tu és o pregador, tu és o pastor desta igreja. Toma de conta, Senhor, fala, Senhor, o que te aprouver. Nós estamos aqui para te ouvir, Senhor, e para sermos edificados, Senhor, e também, Senhor, abençoados na tua presença. Ó Deus, toma de conta de cada coração, de cada vida, que nada atrapalhe, que nada impeça, que nada bloqueie esta semente que vai ser plantada nesta hora, que seja recebida, Senhor, ó Deus, com alegria no coração, seja feita uma boa recepção, para que a tua bênção seja derramada plenamente. Nós te agradecemos, Senhor, por este momento, esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez aplauda o Senhor, celebrando pelas suas grandes bênçãos que serão derramadas nesta noite. Meus amados, nós hoje vamos continuar, ainda de pé, você pode abrir a sua Bíblia em Esdras, capítulo 1. Esdras, capítulo 1. Você, achando o Salmo, vem voltando, né? Voltando. Achando o livro de Salmo, você vai achar Jó, né? Esté, Neemias e Esdras. São 4 livros antes do Salmo. Nós vamos continuar do nosso tema que nós abrimos na ceia. Hoje é a última parte do tema. Estamos já ministrando um tema em 4 partes: os feitos grandiosos de Deus. Hoje nós iremos falar, baseado nesse texto de Esdras, sobre a vida de um homem que Deus escolheu de forma soberana para usar em favor do seu povo e de toda a terra. Esdras capítulo 1, do versículo 1 ao 5, diz, acompanhe comigo, todos acharam? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Ainda tem misericórdia aí, meu Jesus. Gente, vamos ter misericórdia, ajuda aí, meu irmão do lado, por favor. Você que achou, ache para ela. Tem gente que está procurando no Apocalipse, não, é Esdras, gente, no Velho Testamento. Achou Salmo? Fica mais fácil, viu, Mônica? Oh, meu Deus, Mônica está perdida mais do que segue em tiroteio. Ajude a Mônica, gente. Acha o livro de Salmo? Não vai para índice não, minha filha. Acha o livro de Salmo, volta 4 livros, 4 estações antes, é Esdras. Olha para o irmão visitante do lado, que pode estar sem Bíblia, acompanha com ele aí, tá? Ajuda o irmão do lado que está visitando. É muito importante essa leitura. Vamos ver como é que está o nível de misericórdia. Quem achou agora, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Diminuiu, né? Então já, graças a Deus. Isso é bom porque a gente sabe que tem muito visitante, né? Muito visitante. Quando não acha, demora a achar assim um livro, é porque ainda está dando aqueles passos iniciais ainda, né? Mas é isso mesmo. É normal. Isso, temos alguns irmãos aí ajudando, ok, muito bem. Temos novinhos convertidos, que ainda não conhecem esse manuseio, então é muito compreensível esse momento, por isso que a gente espera com toda a paciência. Então, queridos, lendo agora diz assim: no 1º ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia. Você pode repetir comigo essa palavra? Diga comigo: despertou o Senhor o espírito de Ciro, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós e de todo o seu povo seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor,
Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Versículo 5, você pode ler comigo? Então se levantaram os cabeças das famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Amém? Podem sentar, meus queridos. Esse é um daqueles textos na Bíblia tão impactantes, tão poderosos, tão poderoso, que até as palavras ficam difíceis da gente explicar esse texto, né? A gente vai entender pela soberania de Deus. Mas aqui, irmãos, está falando de um rei, agora imperador de toda a terra, que estava sendo usado por Deus para a edificação da casa do Senhor e da cidade. Vamos entender esse contexto direitinho. Nós estamos vendo já há 4 semanas os feitos grandiosos de Deus. E durante este período a gente tem ministrado o seguinte: Deus faz coisas grandiosas. Tudo que Deus faz é muito grande, é poderoso demais, não é? É inexplicável. O universo, o jardim do Éden, a obra ali no Calvário. Mas tudo que Deus faz, Ele chama pessoas para participarem destas obras. Deus não faz nada isoladamente. Deus não faz nada sozinho. O seu poder, Ele veicula, Ele manifesta através de alguém. É por isso que o Senhor nos chama. Ele quer que você seja usado nas mãos dEle. Amém? Então Deus, Ele não olha para a posição social, Ele não olha para a condição física da pessoa. Então, à luz da Bíblia, a gente vai ver vários episódios de pessoas que estavam traumatizadas, de pessoas que não acreditavam em si. Olha o Moisés, né? Que se dizia gago, incapaz. Olha o que Deus fez através dele. Olha o que Deus fez através do Gideão, né? E assim muitos outros, né? Mulheres que Deus levantou. Então Deus, Ele faz coisas grandiosas e poderosas, mas Ele chama pessoas para se alinharem com a sua vontade, que possa usá-las para manifestar essa obra grandiosa. Então Ele não vai dar somente aquela palavra do céu, haja e assim vai acontecer tudo somente por obra dele. Não. Ele vai ungir alguém, pessoas, para fazer esta obra. Assim como Ele fez a maior de todas através de Jesus Cristo, que comissionou e deixou os apóstolos e também os discípulos para continuar essa obra grandiosa da parte do Senhor. Nesse contexto que nós estamos vendo aqui, Deus, Ele agora faz algo assim, irmão, surpreendente. Ele pega o imperador de toda a terra. E aqui o que acontece? Este imperador, ele pensava, o Ciro, que era o imperador pela capacidade dele. Ele achava que ele era o cara mesmo. Ele achava que ele tinha dominado, né, o reino anterior, que era o de Nabucodonosor, o reino da Babilônia, pela capacidade do exército dele. Ele não sabia que havia profecias a respeito da conquista dele. Então, Ciro, ele estava relatado na Bíblia 175 anos antes de ser o rei da Pérsia. Deus o escolheu 175 anos antes do cativeiro babilônico. O povo de Israel foi cativo por Nabucodonosor. Aquela história que vocês viram durante esse período aqui, não é? Que a cidade foi destruída, os muros queimados, o templo destruído, as mulheres foram estupradas, e assim aconteceu horrores, o povo estava mesmo sofrendo. Então foi um horror terrível naquela cidade, pela invasão de Nabucodonosor, há mais de 2 anos sitiando aquela cidade, invadiu, e o povo ficou escravo, foram levados cativo por um período de 70 anos. Entre eles estava Daniel, Sadraque, Mesaque, Abdenego, aqueles jovens hebreus. E aí o Senhor, antes do cativeiro babilônico, Ele já fez a profecia de como o povo sairia do cativeiro. Olha, irmãos, quando o problema está chegando, Deus já está com a solução antes do problema. Amém? Quando Satanás já estava planejando a derrota de Adão e Eva, ele já estava profetizando a redenção da humanidade em Jesus Cristo.
Sabe, queridos, Deus ele não permite que as circunstâncias ruins predominem o ser humano. Deus dá sempre a direção, Deus mostra sempre o caminho da libertação, porque esse é o Deus Todo-Poderoso, amém? Então o que aconteceu? O povo estava em cativeiro babilônico, e então Ciro, o grande, ele vem e conquista o reino da Babilônia, e ele toma o império de Nabucodonosor. O povo estava cativo, e o povo ali escravizado. Então, daquele império de Babilônia, que ele agora herda e se torna um imperador, nós tínhamos ali pessoas como Daniel. Então Daniel mostrou ao rei, ele era um dos homens que fazia parte da administração imperial, já desde o tempo de Nabucodonosor. Daniel começa a mostrar a Ciro que aquele ato dele, que aquela posição dele, já estava nas Sagradas Escrituras, que Isaías falava 175, que Jeremias, durante o cativeiro babilônico, Jeremias pregou durante o cativeiro babilônico, quando Nabucodonosor levou cativa a nação de Israel, e ali Jeremias pregava, mostrava o pecado do povo, chorava, lamentava, então aquela situação toda. E nessas profecias, Jeremias falou que Ciro seria exatamente o homem que Deus usaria para resgatar Israel do cativeiro. Irmão, Ciro não tinha nem ideia, não tinha internet, não tinha televisão, não tinha satélite, não tinha jornal, não tinha correio, não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, para ele saber nada disso, e foi 175 anos antes. Então Daniel pega a sua Bíblia como um bom cristão, dedicado, lia a Bíblia 3 vezes por dia e orava ao Senhor. Então quando ele estava ali numa audiência com o imperador, ele chegou: meu imperador, por favor, deixa eu lhe mostrar aqui uma coisa que talvez você não saiba. Você sabia que Deus traçou um propósito para a sua vida? Diga assim comigo: Deus tem um propósito na minha vida. Antes de eu nascer, Deus estabeleceu um destino para a minha vida. Daniel foi dessa palavra de motivação. Olha, tanto que a gente vê na internet hoje, motivação para Ciro. O homem já era imperador. E ele começou a falar: olha aqui as profecias de Jeremias, e olha aqui a profecia de Isaías. E ele: meu Deus, eu não era nem nascido. É verdade, mas Deus já tinha dito que ia acontecer com você. E ele ficou impactado, irmã Josi, quando Daniel leu para ele Isaías 44, final do último versículo. Eu vou só citar porque é muita coisa. O último versículo do capítulo 44 de Isaías, Deus dando detalhe como ia fazer com ele. Ciro, você vai ser o meu ungido, meu pastor, eu vou entregar os reinos em tuas mãos, tu vai conquistar tantas nações, 120 nações, para tirar o meu povo do cativeiro babilônico. Aí ele entra pelo capítulo 45 e vai os 13 versículos, tudo falando de Ciro, o passo a passo que Ciro iria fazer, 175 anos antes de isso acontecer. Ele não era nem nascido, mas Deus já estava separando este homem para esta grande obra. Queridos, e ele, quando viu aquelas palavras, ele ficou impactado. Ele ficou tão impactado de saber que ele estava no cenário histórico mundial traçado por Deus, tudo em favor do povo de Deus. Deus agora interfere no cenário universal. 120 nações, a maior conquista, 120 nações, Ciro em pouco tempo conquistou, e ele não sabia que era por causa de Deus. Quantas vezes, irmão, isso acontece com a gente conquista algumas coisas, nem sabe que foi por causa de Deus, nem sabemos, e aí nem louvamos também, porque não sabemos. Então ele ficou ali impactado mesmo com essa notícia. Então ele creu, entendeu que de fato não foi somente pela capacidade dele. Então, fazendo assim uma paráfrase, uma aplicação, é como se ele estivesse dizendo: então tudo que eu fiz não era somente o meu exército, Deus estava intervindo conforme esta palavra. Deus estava intervindo para que eu pudesse cumprir a sua vontade principal. E Daniel disse: era isso mesmo, é isso que está dizendo a palavra, tanto por Jeremias no cativeiro babilônico, e por Isaías, que foi muito tempo antes ainda, antes ainda de Jeremias. Meus queridos, aí com isso, então ele aceitou, recebeu aquela palavra,
E esta palavra aqui, agora você entende por que Deus despertou o coração de Ciro. Foi esta palavra lida, esta palavra ministrada na vida dele. Então com isso ele é despertado. E aí o que ele faz? Ele faz um pregão. O pregão naquela época, devido às condições tecnológicas, era mesmo os seus mensageiros, não é? Os atalaias saíam nas comunidades anunciando aquilo que o imperador estava decretando ali agora. Então ele saiu, se espalhava no meio do povo. E também ele baixava um edito, né? Que era um edital, onde eram afixados. E nesse edital é que nós lemos aqui uma parte dele. Ciro determina que, não é? Que todos os judeus que estavam cativos, olha a primeira notícia, não seriam mais cativos, poderiam subir para a sua terra e poderiam subir para construir a cidade que tinha sido destruída há 70 anos atrás. E ele faz o chamado do povo, e esse povo ainda faz mais ainda. Vocês que não tiverem condições, que estão aí em pobreza, em miséria, vocês vão ter prata, ouro e muitas outras ajudas para vocês construir a casa do Deus dos céus que está em Jerusalém. Aquele homem agora já estava falando como um profeta, como um mensageiro de Deus, porque ele sabia que agora ele não era só imperador, ele agora era um servo de Deus. Ô irmão, que coisa impactante isso. Você imagina um homem que era imperador de toda a terra, idolatrado, adorado, era pagão, tinha não sei quantos deuses lá, e agora ele entende que ele recebeu uma missão do Deus Senhor dos senhores e do Rei dos reis. E olha só a coincidência, o Ciro era chamado de Rei dos reis, mas ele descobriu que ele não era o Rei dos reis, que o Rei dos reis tinha se revelado para ele. Oh meus amados, isso nos faz entender como Deus, Ele é soberano, como Deus age na sua presciência, na sua soberania, para mudar circunstâncias, para demonstrar ao homem que se acha até, aqui falando de governantes, que se acham donos de toda a situação, que só há um Deus todo-poderoso. O dinheiro não é todo-poderoso, a política não é toda poderosa, os supremos tribunais não são todos poderosos. Só tem um Deus todo-poderoso. E é Ele que faz até mesmo o imperador descobrir que aquilo que aconteceu é porque estava no plano dele. Isso nos faz entender, irmãos, uma coisa: Deus tem um propósito e Ele coloca este propósito em andamento cada dia. A todo instante nós estamos debaixo desse propósito de Deus que está em andamento. E o que foi que aconteceu no edito aqui de Ciro, quando ele transmite? Primeiro ele revela o que aconteceu com ele, né? Diz que ele foi despertado, e depois ele começa então a fazer em obediência aquilo que Deus mandou ele fazer, pelo que já estava prescrito na palavra em Isaías e através de Jeremias. Então ele não tirou uma vírgula, ele mandou fazer e ampliou aquilo que estava registrado nas Sagradas Escrituras, mandou fazer muito mais. Pegou os vasos que estavam, só para você ter uma ideia completa da situação, os vasos que Nabucodonosor guardou nos templos pagãos dele, os vasos consagrados que havia lá no templo, né, que eram feitos vasos eram consagrados para o ofício, né, durante as cerimônias, as liturgias. Esses vasos Nabucodonosor pegou e guardou e colocou nos seus templos pagãos para outros deuses, e aquilo era profanação. Teve um descendente dele, inclusive o filho dele, que foi morto com aquela mensagem de Mene, Mene, Tekel, Upharsin, porque numa das festas usou estes vasos sagrados e o Senhor julgou na mesma hora. E ali foi quando, exatamente ao finalzinho do governo babilônico, e aí quando Ciro já está cercando a cidade e toma tudo aquilo ali. Então, meus amados, ele pega esses vasos, Ciro, e distribui para a casa do Senhor, e manda levar tudo de volta, e faz um detalhe, faz uma prestação de conta. Olha quanto que tinha aqui registrado, que nós trouxemos cativos. Se você for ler esse capítulo aqui, você vai ver, capítulo 2, parece uma coisa enjoada, é porque ele dá prestação de quantos animais, quantas bacias eram de Israel. Cada detalhe que foi levado, ele faz a relação e devolve. Depois ele acrescenta prata, ouro e muitas outras coisas, né? Muitas outras, para poder ser construído a casa do Senhor. Amados, e então Ciro ele obedece aquilo que Deus estava determinando. Mas a terceira coisa é muito importante que acontece. Depois de Ciro descobrir
Diga comigo, descobri que podia ser usado por Deus. Talvez você ainda não descobriu isso. Talvez tenha alguém aqui que não imagina que pode ser usado por Deus, que Deus tem um propósito, pode lhe usar tremendamente. Ciro descobriu. Isso pode acontecer comigo e com você. Amém? Segunda coisa, ele creu e publicou exatamente como Deus queria, ou seja, para fazer a vontade de Deus. Diga, fazer a vontade de Deus. Mas terceiro, ele chama o povo, que a história pertencia a ele, os judeus, para que fossem também despertados com ele. E ele disse aqui também, a todos aqueles, no versículo 5, né, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou para subir e edificar a casa do Senhor. A mesma ação de Deus na vida dele, que foi despertado, ele disse assim: vocês, judeus, precisam ser despertados para subir. Então só vocês que forem despertados, subam para a terra de vocês, e lá não vai faltar nada para vocês. No Edito ele estava dando condições para que todos subissem e pudessem fazer esta obra. Diferente de que quando Neemias enfrentou aquela situação da cidade dos muros com tanta perseguição, né? Aqui já foi diferente. Ciro respaldando em tudo. Então, queridos, há um chamado para todos aqueles que queiram ser despertados por Deus. Amém? Por que essa palavra tem tudo a ver com os grandes feitos de Deus, agora através de um despertamento espiritual? Ciro teve um despertamento espiritual. Olha, irmãos, Deus não usa nada morto. Deus, ele não quer trabalhar com mortos, ou aqueles que têm aparência que vivem, mas estão mortos. Deus, ele quer que haja um despertamento. Na introdução nós falamos que até as virgens que tinham vestes, que tinham lâmpadas, que esperavam o noivo, mas não tinham óleo nas suas vasilhas, não tinha brilho. Deus não quer usar, Deus não pode usar aquelas 5 representando uma parcela da sua igreja, assim como Deus não pode usar num cenário de caos, de crise, pessoas que não tenham óleo, não tenham vida, não tenham despertamento. E Deus quer que primeiro nós passemos por um processo de despertamento para edificar, para construir a obra de Deus. Então ele tem um feito grandioso, mas eu preciso estar despertado. Sabe o que acontece quando eu me desperto? Eu me alinho com a vontade de Deus, eu me alinho com a mente de Deus, eu me alinho com o propósito de Deus. Olha, queridos, a agenda de Ciro era muito grande. A agenda de Ciro era uma agenda para o mundo, mas quando ele descobriu, quando ele foi despertado, a agenda dele mudou, passou a ser de acordo, literalmente, vírgula, vírgula, conforme a mente, a determinação de Deus. Um homem pagão. Nós, igreja, temos que aprender com isso, porque muitas das vezes nós não despertamos, muitas das vezes nós ficamos nos acostumando com uma série de situações, as circunstâncias que vêm para nos abater, as notícias ruins, e nós não despertamos. E aqui ele diz, existe uma obra para construir, existe uma obra para fazer, mas só pode subir aqueles a quem Deus despertar. Querido, que desafio nós estamos enfrentando hoje? O desafio do despertamento, o desafio de vencer aquilo que nos ronda, que nos cerca, que traz dor na nossa alma, que traz, sabe, irmãos, embaraço, não é? E a Bíblia nos fala categoricamente para que nós possamos deixar todo embaraço, porque senão a gente não corre, a gente não avança. Se tiver embaraço, se tiver peso, a gente não consegue andar, a gente não consegue se movimentar. E aqui então, Ciro, já podemos dizer assim, esse novo convertido, esse homem principiante de ser impactado com uma tremenda revelação, ele disse também, você também seja despertado para subir e construir a casa do Deus que habita em Jerusalém. Agora a gente faz só uma mudança, que Deus não habita mais só em Jerusalém, Deus habita no meio do seu povo, amém? Ele agora nos fez templos seus, não mais só aquele templo único que havia, mas agora diz que todos nós somos templos do Senhor, templos do Espírito Santo de Deus, amém, queridos? Olha que maravilha, e o Senhor está nos chamando para subir, para despertarmos. Olha, amados, quantas astúcias o inimigo tem feito, para que nós fiquemos neste embaraço, né, amarrado em uma tristeza, numa dor, numa circunstância que na verdade tira a nossa fé, tira o nosso entusiasmo, tira a vontade de lutar, porque na verdade não se crê mais nesta vitória. A gente se acostuma com aquilo que está no geral.
Mas não, queridos, as coisas de Deus são feitas com guerra espiritual, com batalha espiritual, porque temos inimigos, temos aquele que se opõe a nós, e então, se não houver despertamento espiritual, não conseguimos vencer, não conseguimos discernir esta vontade do Senhor. Como eu posso alinhar a minha mente à mente de Deus, se eu não sou despertado no meu espírito? Como eu vou entender Deus na sua grandiosidade, se eu não deixo a imagem dele dentro de mim ser despertada? Há uma tradução que fala acordada, não é? Então, não conseguimos entender a mente de Deus se o espírito estiver dormindo, preso naquela sala, naquele quarto que não levanta, como se estivesse deprimido, não é? Estivesse ali totalmente amarrado, isolado. É isso que acontece quando a pessoa não é despertada. O espírito está aprisionado, ele não consegue receber e entender nada de Deus, porque ele está ali preso, a expressão teológica é morto, não é morto. Então, a morte, ela significa separação, tá? Só explicando. Então, como ele está separado de Deus, então essa morte espiritual, o espírito não consegue captar, não consegue receber, até que haja um impacto, até que haja um poder que venha até ele, como teve em Ciro, como há em nós, o poder da palavra revelada, o poder que é transmitido pelo Espírito Santo, e aquilo causa um impacto em nós, e a gente acorda, e a gente então entende, meu Deus, que rumo eu estava tomando a minha vida, para onde minha vida estava caminhando. Eu pensava que isso aqui era a minha prioridade, que isso aqui era o melhor para a minha vida. Ciro mudou a agenda, porque foi impactado pela palavra revelada. Todo homem que nasce de novo, ele é impactado pela palavra revelada. A palavra revelada, ela traz um impacto de ressurreição na nossa vida. Por isso que a palavra tem que ser ministrada na unção do Espírito Santo, e você tem que receber como boa terra, porque se o seu espírito não acordar esta palavra revelada, você não vai conseguir despertar. Aí então as coisas começam a ficar difíceis. Então você começa a andar sentindo que parece que está puxando uma carroça, um caminhão de fardo. Por quê? Porque o seu espírito não está acordado, seu espírito não está despertado. Então as coisas ficam pesadas demais. Você não consegue enxergar mais a obra de Deus no nível maior, no nível pleno, pela mente de Deus. E quando o espírito não está despertado, nós olhamos a obra de Deus pelo nosso olhar pessoal, pelo olhar do que eu faço e daquela minha habilidade pessoal. Mas quando nós somos despertados no espírito, nós não olhamos somente pelos nossos olhos, nós olhamos pela mente de Deus. Nós olhamos pelo Espírito daquele que perscruta, daquele que sonda o Senhor e revela a nós a vontade plena dEle. Então não é mais assim, Senhor, na minha intenção, no meu entender, na minha agenda, isso aqui é o melhor. Não, a tua agenda, Senhor, é essa, e assim é que eu vou cumprir. Queridos, essa palavra ela nos faz aqui a gente compreender, concluindo esse entendimento, esse grande feito de Deus que vai mudar o cenário desta nação agora. Vai mudar o cenário. Israel vai ter agora um templo reconstruído, aonde profetas como Ageu e outros mais disseram: a glória da segunda casa será maior do que a primeira, sendo que a primeira foi a de Salomão, né, irmãos? Mas essa aqui agora, esta glória que está sendo permitida já no governo do Império Persa, né? Então ele como imperador. Então a glória da segunda casa, de fato, foi mesmo muito maior. Então foi uma glória bem maior. Então nós podemos assim perceber, amados, como Deus ele está no controle de todas as coisas, como Deus ele quer nos fazer participantes da sua obra aqui na terra, enquanto igreja que somos, como Deus quer que nós sejamos participantes dia a dia, para que esse propósito dele que não para, a gente viu num dos temas aqui, a continuidade do reino de Deus. Deus não para nunca, Deus está em movimento, e ele quer que nós estejamos andando com ele, alinhados com ele. Então isso nos faz aqui refletir que ele quer que nós estejamos envolvidos, né, com ele nesse trabalho, nesta obra de grandes coisas que ele tem feito para a humanidade. Ele quer a minha participação, a sua participação, mas ele deixa bem claro que através de um despertamento. Aí nós podemos observar agora a tática infernal para impedir a continuidade do reino, para impedir a obra de Deus.
ele faz exatamente o contrário. Ele joga a onda da frieza. A frieza é a inimiga número 1 do despertamento espiritual. Uma pessoa que não é despertada é porque ela esfriou, ela está numa frieza, numa apatia, numa indiferença espiritual. As coisas ficam causando para ela, sabe, irmão, aquele sentimento amargoso, né, na sua alma, porque ela agora está fria, ela está fria. Sabe, aquele tição, ele está apagando, ele ou está apagado, ele saiu do calor da fogueira principal, ele então perdeu aquele fogo do primeiro amor, o fogo da oração, da visitação do Espírito Santo, como experiência individual para a sua vida e experiência missionária para a sua vida, para cumprir uma missão. Então a frieza, ela tira isso, ela vai tirar a visão, ela tira a capacidade da pessoa lutar, ela tira a capacidade da pessoa, né, vencer. Olha, irmãos, a frieza, ela também é comparada como o nosso sistema imunológico totalmente sem ação dentro do nosso corpo. Quando o nosso sistema imunológico não atua mais com seus anticorpos, o que acontece? Nós estamos sujeitos, suscetíveis, vulneráveis a todo tipo de vírus e bactérias. Porque o sistema imunológico criado por Deus na nossa anatomia é para que nós possamos exatamente ter uma resposta às invasões dos vírus e bactérias, que se direcionam às nossas células e cromossomos. Então nosso sistema imunológico, ele pode ser bloqueado pelo nosso tipo de alimentação, pelas químicas que colocamos dentro do nosso organismo. Então a pessoa, às vezes, de uma pequena situação, ela tem um agravo muito grande, porque o sistema imunológico dela não funciona. Assim também, a igreja, ela tem esse sistema imunológico ativo, é o espírito, é o nosso espírito despertado. Se ele está dormindo, tudo que vem naquela pessoa pode ser uma tragédia nela, porque o sistema imunológico espiritual dela, que é o espírito, está fraco, está dormindo, não está conseguindo reagir, não reage aos contra-ataques do inimigo. Então, se o inimigo projeta uma frieza, a frieza bate na pessoa, porque não foi despertado. Então nós temos que vigiar contra a frieza. Jesus fala muito isso na sua palavra, nas cartas e também no final, no Apocalipse. A frieza, ela nos afasta da chama, do fervor, da natureza poderosa de fogo que Deus tem para nós. Então, amados, esse despertar, ele é representado por esta chama que nós podemos ver aqui, ó, a chama da renovação. Esse é o despertamento. E aí nós conseguimos andar alinhados com a mente e o propósito de Deus, superando por meio da fé, que é dada pelo Espírito. A fé não vem pela mecânica de Deus, e eu recebo no meu espírito para pôr em prática, né? Crendo antes de ter acontecido aquilo que Deus vai fazer. Nós não cremos depois de acontecido, nós cremos antes, porque isso é um espírito acordado. Então você não precisa ter a informação de que vai acontecer alguma coisa para você crer. Não, você já crê porque Deus já diz na sua palavra. Você já crê porque o Espírito está em você. Você crê porque você é lavado e comprado pelo sangue de Jesus. Você crê porque você nasceu de novo e tem uma nova natureza em Cristo Jesus. Então você não anda como os outros andam, como os gentios andam. Você não vê como eles veem. Você não coloca o limite, porque a fé é ilimitada. É ilimitada. Na linguagem da fé, Jesus disse: você diz para esse monte, passa daqui, sai da minha frente, vai para acolá, e ele vai ter que obedecer. E ele não está falando isso literalmente, mas ele está falando isso no nível de confronto que nós passamos. Quantas montanhas não estão na tua frente? Quantas montanhas estão na sua direção, mas você não sabe o que fazer? Porque a fé não está ativada. Quem ativa a fé é o Espírito. Mas quando essa fé ela é ativada, você começa a dizer: montanha, tu vai sair da minha frente, porque eu sou um filho do Deus Todo-Poderoso, que me desperta, que me chama para um planejamento, para um plano soberano que está na mão dele, e eu não vou permitir, não vou aceitar que você atrapalhe esse andar de Deus na minha vida. E aí você caminha como um guerreiro, você caminha como um soldado, você caminha como um valente, porque Deus, ele abençoa os valentes. Mas aquele que diz: não, isso é um problema muito grande, não, isso não dá para mim,
isso é uma tragédia. Isso vai acabar com a minha vida. Ah, não, eu vou ficar aqui esperando a morte chegar. Oh, Senhor, por que tu fez isso? Oh, meu Deus, por que tu faz isso? Senhor, por que tu fez assim tão bom com fulano, mas comigo está essa tragédia? E aí, irmãos, a tática do inimigo é usar murmuração, reclamação, sabe? Essa síndrome da vitimação. E aí, o Gideão tentou colocar isso com o anjo. Deus fez tanta coisa no passado e tudo deixou a gente agora nessa situação. Como é que pode uma coisa dessa? Ele achando que estava cheio de razão, né? Cheio de argumento assim, forte. Pode uma coisa dessa? Moisés fez, conhecia tudo. E aí quando ele pensava que o anjo ia dizer alguma coisa assim diferente, para dizer, de fato, fazer uma explicação, o anjo só disse, levanta e vai nessa tua força, homem valente. Porque não estava olhando para o Gideão, um homem alma, estava olhando para o Gideão que estava na imagem de Deus. Nós nem nos conhecemos, irmãos. Porque nós temos um DNA, antes do humano, é o DNA divino. Você tem duas partes espirituais e só uma que é física. Quando você faz o exame do seu DNA, você só faz da parte física. Os psicólogos não conseguem explicar o seu DNA espiritual. Mas duas partes são espirituais, do espírito e da alma. São partes imateriais, que não ficarão no pó. Todas as duas passarão para a eternidade. Um vai para o trono da graça, que foi o dom de Deus, o Espírito, e o outro vai representar o homem no juízo, para entrar para o céu ou para entrar no inferno, conforme a escolha de cada um. Mas o nosso DNA é que nós não conhecemos todo, porque às vezes a gente só conhece pelo lado físico. Mas há um DNA que você não conhece, que é o DNA espiritual, como Ciro não conhecia, como Gideão não conhecia, como Moisés não conhecia, como Josué não conhecia. Esse DNA espiritual. Então, meus amados, que nesta noite você possa erguer sua cabeça e dizer, meu Deus, quem sabe você está aqui e nunca imaginou, parou para pensar que há um plano grandioso de Deus com a sua vida, para que você saia de uma rotina e entre numa rotina muito maior que Deus tem na agenda dele para nós, não somente para a sua vida pessoal. Porque Deus não trabalha em função de uma pessoa unicamente. Deus trabalha de um conjunto, de um coletivo, de um propósito maior. E muitas pessoas estão presas em desejos de Deus, por Deus, para a sua individualidade somente. E não para um amplo, propósito de Deus. E é isso que Deus fez ver aqui através desta leitura. Grande feito através de nós despertados. Amém? Diga comigo assim, despertado, eu poderei ser muito e grandemente usado por Deus. Vamos ficar de pé nesta hora para a gente orar neste momento, agradecer a Deus. Quinta-feira estaremos de volta com a nossa intercessão, na última intercessão desse tema, a respeito desses grandes feitos, agora orando para que você possa entender isso, ter esse despertamento prático na sua vida. Se tem alguma coisa, meu querido, que está impedindo de você se alinhar com a vontade de Deus, para que Deus faça o grande feito na sua vida, se há montanhas na sua frente, na sua direção, Deus ele quer romper com tudo isso agora. Deus ele quer mudar a tua agenda, como mudou a de Ciro. Deus quer fazer de você, sabe, uma pessoa mais usada nesta terra. É possível? Quem crê? Então tudo isso é depois de um despertamento. Eu concluo dizendo o seguinte: agora está um período muito difícil para você se despertar. Mas se as pessoas se fecharem as igrejas, isso não vai impedir o despertamento de Deus. Porque Jesus já previu tudo isso. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu vou estar presente com eles. O Deus dos céus, o Deus soberano, não é limitado pelos homens na terra. Sabe, irmãos, quais são as nossas leis? As nossas leis não são desta terra. As nossas leis são as leis do reino de Deus. As leis do céu é que governam
a vida dos seus filhos. É por isso que Deus intervém, porque a sua vida está nas mãos de Deus. Amém? Você crê nisso? Essa música nós vamos até cantar, porque chamou aqui um rema. A minha vida está nas mãos de Deus. E aí? E aí? Só chamando a irmã Sullivan. A minha vida está nas mãos de Deus. Vai falando aí. Os meus problemas Deus resolverá. Nenhuma provação me desanima. A minha vida está nas mãos de Deus. Está nas mãos de Deus, está nas mãos de Deus. A minha vida está nas mãos de Deus, soberano. Está nas mãos de Deus, está nas mãos de Deus. A minha vida está nas mãos de Deus. A minha fé está em meu Jesus. E Ele nenhuma provação me desanima. Por quê? A minha fé está em meu Jesus. Está nas mãos de Deus, está nas mãos de Deus. A minha vida está nas mãos de Deus. Está nas mãos de Deus, está nas mãos de Deus. A minha vida está nas mãos de Deus. Agora no começo. A minha vida está nas mãos de Deus. Os meus problemas Deus resolverá, creia. Nenhuma provação me desanima. A minha vida está nas mãos de Deus. Agora diga com toda a fé. Está nas mãos de Deus. Deixa Ele tomar seu coração. A minha vida está nas mãos de Deus. Toma, Senhor, de conta desta vida. Está nas mãos de Deus. Está nas mãos de Deus. A minha vida está nas mãos de Deus. E eu profetizo que a tua vida daqui para frente vai ser guiada pelo poder soberano do Espírito Santo de Deus. Assim, Senhor, como tu despertaste Ciro, tu estás despertando esta igreja, tu estás despertando este irmão, porque a vida dele te pertence, a vida dele está em tuas mãos. Pai, nós colocamos esta vida agora, Senhor, em tuas mãos, Senhor, nesta hora, com seus problemas, com as suas dificuldades, com as suas limitações, porque tu és o Deus que muda, tu és o Deus que transforma, tu és o Deus do pregão, o Deus do edito, o Deus que diz: chegou um novo tempo, chegou uma nova hora, chegou agora o tempo da vitória. Agora encerrou o cativeiro, encerrou o tempo da opressão. Eis que agora é tempo de exaltar e glorificar o Senhor, pois é o Deus que te visita, é o Deus que te chama para você ser usado e não ficar preso na opressão, não ficar preso no mundo, não ficar preso no comodismo, na frieza, mas dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu coloco o meu espírito agora em tuas mãos. Vem, chama viva do céu. Vem, brasa viva do céu. Queima, 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 queima este coração. Oh Deus, este coração que tem sido visitado pela frieza, que tem sido visitado pela incredulidade, que tem sido visitado pelo desânimo, pela indiferença, pela desistência, pela incapacidade de continuar andando e enfrentando as lutas. Venha, Espírito Santo de Deus, com teu fogo. Venha, Espírito Santo, com teu poder. Venha, Espírito Santo, com a tua unção, e queima, e queima, e queima este vaso, Senhor, e queima este vaso, Senhor. Oh Deus, levanta, Senhor, esta vida para continuar andando e subindo conforme a tua vontade. Oh Deus, as barreiras que estiverem na frente, que Ele tenha o discernimento, a percepção, ó Senhor, de agora dizer: não vai conseguir me segurar, porque eu vou andar agora com esta unção do Deus Todo-Poderoso. Embaraço dos infernos, eu te rejeito agora, eu te repreendo agora, em nome de Jesus.